Bom dia, George. Meu nome é Letícia. Eu vou explicar essa questão aqui que tu mandou pra gente na academia. Vê, bora lá. Lê direitinho. Uma barra de coeficiente de dilatação, esse aqui, e comprimento de 2 metros e temperatura inicial de 25 graus Celsius, está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da barra B, vamos dizer que esse pontinho aqui é B, está posicionada no topo de um disco de raio igual a 30 centímetros. Quando aumentamos lentamente a temperatura da barra até o valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular de 30 graus no processo. Observe a figura a seguir. Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também sobre o disco, calcula o valor de T. V vai ser basicamente assim. Essa barra aqui vai esquentar e esse pontinho aqui tá meio que vai fazer com que o disco role. E esse vamos dizer, rolamento assim, esse deslocamento vai deslocar esse pontinho B aqui do disco vai deslocar 30 graus para a direita. Esse pontinho vai fazer isso, ó, quando a barra crescer, entendeu? Então, a barra vai crescer até aqui, ó. Vai crescer até aqui. E isso vai fazer o disco deslocar até aqui. Então, o que vai fazer o disco deslocar? Vai ser o crescimento da barra. Então, o deslocamento desse pontinho aqui, desse pontinho B que o texto fala, vai ser igual ao crescimento da barra, entendeu? O deslocamento linear desse pontinho B vai ser igual ao crescimento da barra, porque é o crescimento da barra que vai provocar que esse meu pontinho B se desloque. Mas tá, como é que eu vou conseguir calcular esse meu deslocamento do meu pontinho B, sendo que ele só dá o deslocamento angular? Uma coisa é que tu sempre, quando for trabalhar com essa parte de MCU, tanto na parte assim, de deslocamento quanto da velocidade, ter em mente uma coisa. Vê, muito importante decorar, que sempre o linear vai ser o angular vezes o raio. Digamos, o meu espaço, o meu deslocamento linear vai ser igual ao meu deslocamento angular vezes o raio. Se eu estivesse trabalhando com minha velocidade, que não é o caso, minha velocidade linear ia ser a minha velocidade angular vezes o raio. Sempre tem em mente. O linear é igual ao angular vezes o raio. O linear é igual ao angular vezes o raio. E a partir disso, a gente chega nessa formulazinha aqui e vai conseguir descobrir o deslocamento linear que essa rodinha fez. Então, bora lá. Primeiro, que é esse ângulo aqui. Sempre quando a gente for trabalhar no MCU, passar de graus para radiano, onde 30 graus é igual a π sobre 6 radiano. Então, a gente vai colocar nessa formulazinha aqui. Vê. Peguei a formulazinha aqui, onde a minha variação do comprimento da barra vai ser igual ao deslocamento no meu pontinho B. Vou apelidar isso de S. Então, meu S vai ser igual ao deslocamento do ângulo vezes o raio. Meu S vai ser igual a π sobre 6, que é 30 graus, só que passei para radianos, vezes 0,3, que eu estou passando aqui logo de centímetro para metro, porque essa unidade da barra que ele dá é em metro e tem que bater as unidades. Então, eu vou logo passando aqui para ajustar direitinho as unidades. Quando eu resolvo isso aqui, vai dar que o meu deslocamento linear do pontinho B vai ser igual a π sobre 20. Então, o meu ΔL vai ser π sobre 20, porque o ΔL vai ser igual ao deslocamento desse pontinho B. Então, meu ΔL vai ser π sobre 20. Sendo que a partir daí, a gente consegue já aplicar a fórmula de dilatação linear, que a variação do comprimento da barra é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Esse ΔT tu pode achar, eu acho que sai meio confundido, mas é variação de temperatura. Pode confundir aqui um pouquinho com um ângulo. Deixa eu botar aqui um T para ser variação de temperatura. V. Aí, eu já achei aqui que meu ΔL é π sobre 20, bota aqui π sobre 20. O texto diz que meu comprimento inicial é de 2 metros,
que meu coeficiente é 5π vezes 10 a menos 4, boto aqui 5π vezes 10 a menos 4 e boto minha incógnita, que vai ser a variação de temperatura. Então, eu corto esse π daqui com esse π e posso multiplicar esse 2 por esse 5. Então, fica assim minha equação. 1 sobre 20 é igual a 10, que 2 vezes 5, 10, vezes 10 a menos 4, vezes delta, a variação de temperatura. Posso multiplicar aqui esse por esse, vai ficar 10 a menos 3 e passar aqui, porque aqui está multiplicando, passo para esse lado aqui dividindo. Então, ele vai dividir e multiplicar com 20. Então, a minha variação de temperatura vai ser igual a 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. Posso diminuir o expoente aqui, porque ele multiplica com esse 10 daqui. Então, minha variação de temperatura vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 eu posso passar para aqui para cima como 10 elevado a 2. Passa aqui para cima, vira 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 dividido por 2. 10 elevado a 2 é quanto? 100. Então, 100 sobre 2, 50 graus. Então, nossa variação de temperatura é 50 graus. Sendo que a variação de temperatura vai ser quanto? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. E isso vai ser igual a 50 graus. Então, a temperatura final menos inicial vai ser igual a 50 graus. Sendo que ele diz aqui que a temperatura inicial é 25. Então, temperatura final menos 25 é igual a 50. Passo esse 25 para cá, minha temperatura final vai ser 75 graus. Então, é basicamente isso, essa questão. Desculpa, é basicamente tu sacar essa parte de transformar o deslocamento angular para o linear e associar isso com a dilatação da barra. É basicamente isso. Se não tiver entendido alguma coisa na minha explicação, é só colocar aqui no chat do YouTube que eu vou responder assim que possível. Ou se tu preferir, tu pode contestar essa questão que eu ou outro monitor, a gente vai te explicar da forma mais didática possível. Eu espero ter um bom dia de estudos e que fique com Deus.